Olá, bem-vindos a mais uma Lenga-Lenga do Costume. Não sei exatamente o número, é 90 e tal. Se eu sei, peço desculpa, não temos uma comemoração à altura, mas é que o Tiago costuma fazer a contagem e, como se vê, o Tiago continua a não estar aqui. E não, o Tiago não está ausente por doença nenhuma, que eu saiba, está muito bem de saúde, pelo menos ainda ontem estava, foi a última vez que falei com ele. O Tiago está apenas com excesso de trabalho e não consegue acumular tudo. E a Lenga-Lenga, parecendo que é apenas esta palhaçada, dá algum trabalho. E por isso é que nós também costumamos pedir para vocês ativarem as notificações, para vocês se inscreverem no canal do YouTube da Lenga Lenga, para vocês carregarem lá num sininho que nem sei bem para que é que serve, mas para carregarem naquelas coisas todas, porque por um lado é de borla para vocês e por outro lado para nós traz-nos alguma espécie de retribuição, porque ajuda a difundir o programa. O programa é patrocinado pelo Azeite Talismã desde a primeira hora. Muito obrigado ao Azeite Talismã. O programa é patrocinado pela Prozis desde o início deste ano. Muito obrigado à Prozis. Já sabem que quando estiverem a fazer compras na Prozis, insiram aquele código Lenga-Lenga e não se habilitam, tenho de certeza, um desconto de 10% no total das vossas compras. O que parece que não é bom, porque além de adquirir os magníficos produtos da Prozis, adquirem-nos a um preço mais baixo e ajudam também, mais uma vez e de outra forma, a Lenga-Lenga a prosperar. Uh, os temas desta semana vamos falar daqueles ataques estrangeiros no Porto. Vou falar, pelo amor de Deus, isto não é o plural, mas estático. Uh, os ataques estrangeiros no Porto, a confusão, a espécie de governo parlamentar que está em funções, a falta de governo em funções, ou interrogação sobre o partido que ocupa o governo atualmente, ou os partidos, e na terceira parte vou fazer uma espécie de rescaldo daquilo que aconteceu e ainda está a acontecer uma data de universidades americanas a pretexto da Palestina. Começando pela questão do Porto, e foi amplamente noticiado, e continua a ser, houve uma série de indivíduos encapuçados, parece, e ao que parece, entretanto, o que se sabe, portugueses, nacionalidade portuguesa, que atacaram uma residência que alojava magrebinos, portanto, argelinos, marroquinos, que viviam na zona do Bonfim, no Porto. Pelos vistos, as agressões foram graves, a violência foi alguma. Um dos inquilinos da casa teve que saltar de uma janela para fugir dos agressores e espatifou-se cá em baixo, naturalmente. Agora, condenar isto, é evidente que sim, quer dizer, é daquelas coisas, é como quando se condena um bombardeamento, massacre, não sei de quem ou de quê. É daquelas coisas que são puris até de dizer, quer dizer, se um grupo de pessoas com mais força, com superioridade numérica agride outro grupo de pessoas, em princípio isso é condenável, é lógico, nem é preciso. Agora, o primeiro-ministro, o Dr. Montenegro, o Presidente da República, o professor Marcelo, uma data de líderes partidários, acharam que era necessário vir condenar este crime, mas não só condenar o crime, vir condenar o crime enquanto um crime racista. E isso é que é mais complicado, porque, primeiro, já depois dessas condenações oficiais e oficiosas, a PSP vinha informar que ainda era cedo para se determinar as motivações do ataque. E acho que a hora que estou a gravar o vídeo continua a não se saber minimamente quais são as suas motivações. Uh, e depois isto deixa aqui, entre outras questões, deixa para já uma. Vamos imaginar que a casa em questão, o apartamento em questão era habitado por uma série de portugueses e era atacado por um grupo de estrangeiros, por exemplo. Haveria esta pressa toda em condenar os ataques, haveria, com certeza que se condenaria a violência, mas haveria uma condenação dos ataques invocando a motivação racial. Teríamos a doutora Mariana Mortágua, por exemplo, a pedir condenações severas, o mais severas possível para os agressores. Teríamos vigílias, como houve ontem no Porto, uma manifestação, uma vigília, um protesto, uma coisa qualquer, a favor da segurança dos estrangeiros, dos imigrantes que vivem em Portugal. E se esses imigrantes, em vez de serem magrebinos, fossem, por exemplo, noruegueses e dinamarqueses, alvo de um ataque feito por portugueses de origem, os discursos oficiais, os pedidos
de penas severas seriam os mesmos. E se eu vou recomendar um artigo da Helena Matos que saiu hoje, domingo, no Observador, em que ela fala muito apropriadamente e pertinentemente, como quase sempre, uh, das notícias que falam sobre outros casos que falam em ajustes de contas. Ou seja, quando há estrangeiros contra estrangeiros, por exemplo, que já houve em Alpiarça há não muito tempo, uma vingança qualquer, não sei se motivada por questões, se os que atacaram os outros estavam, bem, se foi por se sentirem explorados pelos outros, se os atacantes se sentiam explorados pelos exploradores, se os atacantes tinham sido roubados pelos exploradores, se foi uma rixa como de gangues que praticam atos ilícitos. Não tenho isso em mente. A verdade é que houve um caso em Alpiarça em que imigrantes de uma determinadas origens atacaram imigrantes de outras origens. Isso foi noticiado, muito pouco noticiado, aliás, foi noticiado por um jornal regional e muito pouco mais, enquanto um ajuste de contas. Quando uma certa comunidade de portugueses, mas que é uma comunidade que tem alguns deveres e direitos particulares, ou uma forma de encarar os deveres e os direitos perante o Estado português um bocado particular, entra em rixas, envolve-se em rixas internas ou comete agressões externas, vou dizer assim, normalmente a identificação dos membros dessa comunidade não é feita pelos mídia e normalmente a notícia também costuma falar em ajustes de contas. Portanto, não há aqui vestígios de crime de ódio, não há racismo, não há coisa nenhuma. Há ajustes de contas. São sempre ajustes de contas até ao dia em que, como parece que aconteceu ontem, um grupo de portugueses agride um grupo de estrangeiros e os estrangeiros vêm de países subdesenvolvidos ou em vias de desenvolvimento, não sei qual é o termo politicamente correto hoje em dia, o que antigamente se chamava o terceiro mundo. Portanto, pertencem aos grupos vitimizáveis, ou seja, enquanto grupos, enquanto pessoas, coitados, para uma real porrada, e obviamente isso é intolerável. Mas enquanto grupo, enquanto etnia, enquanto nacionalidade de origem, dada a sua nacionalidade de origem, podem ser considerados vítimas e os agressores podem ser considerados racistas e opressores. Noutros casos, isso não aconteceria de certeza absoluta. Não estou a ver que um apartamento cheio de noruegueses. Agora, uma pessoa se pudesse perguntar o que é que noruegueses estavam a fazer em Portugal, com certeza eram malucos. Mas vamos imaginar, por hipótese teórica, que a mata de noruegueses ocupava um apartamento uma zona qualquer do Porto, de outra cidade portuguesa qualquer, e era atacada. Com certeza que a polícia entraria em ação, com certeza que as agressões seriam condenadas, com certeza que as notícias existiriam, embora a uma escala muito inferior, mas com certeza que o Primeiro-Ministro, o Presidente da República, os líderes partidários não invocariam o racismo como motivação do ataque, com certeza. E nós também continuamos sem saber se o racismo foi a motivação do ataque que aconteceu no Porto. Há para aí a tese, que também já alguns mídias reproduziram, de justiça popular. Ou seja, que a zona do Porto em que houve que houve a agressão, e depois parece que houve também mais uma agressão ou outra praticada nas ruas, mas é ali a zona do Campo 24 de Agosto e do Bonfim e por aí, salvo erro, essa zona tem sido alvo de assaltos constantes, pelo menos acima do que seria desejável. Não sei qual é exatamente a medida de assaltos desejável, mas o que se passa por ali, por visto, está acima do desejável. E o que aconteceu foi um grupo de cidadãos que se uniu tipo, em forma de vigilantes, em grupo de vigilantes, e resolveu praticar a justiça popular, que já vi citada por aí. Uh, Isso justifica a agressão? É evidente que não. Não é por. Se vamos deixar que a justiça caia nas mãos do povo, a justiça não está muito bem como está, mas se cai nas mãos do povo é capaz de ficar ainda um bocadinho pior. Uh, Agora, isso está muito longe. Vamos imaginar que se comprova essa tese, embora estas coisas nunca se comprove nada, mas vamos imaginar que se comprova essa tese, essa hipótese, e obviamente que isso não configura um crime de racismo. Não estou a ver
os vigilantes baterem especialmente nas pessoas que eles acham que são os criminosos por eles serem marroquinos ou argelinos. Acho que se tivesse a hipótese, se estivessem a ser assaltados por pessoas de nacionalidade portuguesa, e se a polícia não fizesse nada ou não fizesse o suficiente para impedir essa vaga de assaltos, acho que aconteceria mais ou menos o mesmo, poderia acontecer mais ou menos o mesmo e não era racismo de certeza. Uh, o problema hoje é que a palavra racismo, à semelhança de outras, é uma palavra fácil, porque ajuda a todo aquele processo de categorização de uma sociedade, ou de divisão de uma sociedade em categorias. O racismo é uma delas, a homofobia é outra. Ou seja, se um heterossexual agredir um homossexual, isso torna-se logo um crime de ódio, independentemente dos motivos que o heterossexual tinha que passou pela cabeça para agredir o homossexual em causa. Mas essas nuances, essas ressalvas nunca são consideradas porque interessa muito mais dividir a sociedade em categorias e essas categorias têm que ser sempre envolver opressores e envolver oprimidos. Já falei disto, não sei se foi na lenga-lenga ou noutra parte qualquer. A luta de classes no sentido marxista, ou seja, entre patrões e operários, perdeu relevância, perdeu capacidade mobilizadora, as pessoas não vão. Embora os sindicatos ainda se mexam, e sobretudo quando temos governos ditos de direita, quando os governos são de esquerda, os sindicatos não se mexem muito, mas embora os sindicatos ainda se mexam, a questão da luta de classes já não é o que era, então, pelo menos no sentido configurado por Marx, então há que arranjar outras classes para substituir as originais. Hoje as classes não dependem da sua posição face aos meios de produção, como dizia o senhor Karl Marx, que uma efeméride se festeja por estes dias, hoje o grande critério não são, repito, não são os meios de produção, é a identidade. Hoje a identidade, seja étnica, seja sexual, seja religiosa, seja o que for, mas são estas as principais, são estas que costumam ser mais invocadas, são aquelas que permitem dividir, separar as pessoas umas das outras, dividi-las, para alguns reinarem, claro, e afirmar, reduzir as pessoas, no fundo, a características que não importam para absolutamente nada. Ninguém tem nada a ver, ou ninguém sequer pode determinar a densidade de melanina que tem no seu organismo, portanto a cor da pele é absolutamente, ou devia ser absolutamente irrelevante, quer em matérias de vergonha, quer em matérias de orgulho, para uns lados e para os outros. Isso passa-se mesmo com o sexo, passa-se mesmo com a orientação sexual, passa-se mesmo, ou mais ou menos o mesmo com a religião, são características das pessoas, são escolhas, em alguns casos são escolhas das pessoas, são o que cada um quiser, ou aquilo a que cada um foi destinado, e não deveria ser invocado como critério absoluto, como critério critério que permita fazer juízos de valor. Agora, o que aconteceu aqui no Porto, evidentemente que, embora nós não saibamos, nem ninguém parece saber ainda o que aconteceu, já está a ser alvo de juízos de valor. Gostaria de ver a doutora Mariana Mortágua, por exemplo, e já agora o Primeiro-Ministro e o Presidente da República terem aparecido com este fulgor e com este empenho todo e com esta indignação toda a protestar os roubos e os assaltos, por vistos, têm acontecido sistematicamente lá naquela zona da cidade do Porto. Não viseram, não sei se por não terem sido informados, mas suspeito que não terá sido por isso, suspeito que não o fizeram, porque acham que não vale a pena, nem é irrelevante, é indiferente. Até o próprio Presidente da Câmara apareceu indignadíssimo com isso, com esta história, com o ataque racista. Mas só agora é que disse algumas coisas sobre os assaltos que estão a acontecer naquela zona, porque achou que também ficaria demasiado mal não dizer. Não estou a fazer aqui nenhuma suposição, nenhuma ilação se as pessoas que foram agredidas eram as que cometiam de facto os assaltos, mesmo que fossem. Gostaria muito mais se fosse a polícia a resolver estas questões do que vigilantes populares, a ser esse o caso. De qualquer maneira, vamos ter aqui para uns dias, a menos que, independentemente daquilo que se concluir ou do que não se concluir, vamos ter para aqui estes gritos de racismo e esta indignação toda, a provar, mais uma vez, que os portugueses são racistas, ou que o racismo é sistemático em Portugal.
Eu não sei se é ou se não é, quer dizer, deve haver muitos portugueses racistas, com certeza, e uns são caucasianos e outros não. Isso, as pessoas são livres de ser racistas, as pessoas não são livres é de andar a assaltar outras, ou a agredir outras, ou e não são, no último caso, são livres, quer dizer, dado que o fazem, mas espero que haja, há leis contra isso e espero que as leis atuem em função do que tem acontecido, em relação aos roubos, em relação às agressões, em relação a tudo isso, espero que seja a lei, que a lei seja cumprida, que a polícia saiba fazer cumprir essa lei, como pelos vistos, no caso dos assaltos, não andava a saber fazer. Agora que, pronto, os agredidos são estrangeiros, são pobres, imagino que sejam, independentemente de serem assaltantes ou não, configuram o estereótipo da vítima ideal. E isto permite fazer baderna política, porque é assim que a esquerda, a extrema esquerda em particular, mas a esquerda em geral, hoje atua com base nestes processos de vitimização. Uh, é o que lhes sobrou, depois da erosão do marxismo original, sobrou-lhes isto, e é isto que eles se agarram para prosseguir aquilo que eles gostam de chamar a sua luta. Uh, é, é deixá-los continuar, mas quer dizer, mas também chamar a atenção para que muitas vezes essa luta é absolutamente postiça e é hipócrita e não se verificaria se os agredidos tivessem outra cor, ou tivessem outra origem, ou tivessem outra religião, por exemplo. Uh, a luta nunca é em prol dos oprimidos, é em prol das ideias políticas que lhes permitem aos partidos de esquerda crescer, angariar votos. Não tem corrido muito bem ultimamente, mas a ideia é essa. E, portanto, eles servem-se destes casos, servem-se destes desgraçados que foram agredidos para fazer a sua luta. Eles continuem a lutar. Um dia onde acabar a lutar entre si, como já aconteceu uma vez ou outra, mas nesse momento é capaz de ser mais, o espetáculo é capaz de ser mais divertido. Sobre o assunto do Porto, não, para já não sei mais nada, porque também ninguém parece saber, embora muitos falem do mesmo com uma segurança e uma autoridade que, invejáveis, pelo menos para mim, por mim. Não tenho essa capacidade de avaliar, de perceber os assuntos com tanta rapidez e determinar o que é que deve ser feito e o que é que não deve ser feito. Acho que, só para terminar, o que deve ser feito é sempre o mesmo, quando os casos são os mesmos. Eu não me interessa se é um crime de ódio ou não é um crime de ódio, se é um crime racial ou não é um crime racial. Interessa-me que houve um crime. E os crimes têm que ser punidos da mesma maneira. E os mídias têm que divulgar a identidade dos criminosos, se é esse o caso, se isso é uma questão mais discutível, mas se é para divulgar a origem, não digo a identidade, os nomes e as moradas, mas se é para divulgar a origem dos criminosos, acho que devem divulgar em todos os casos. Em todos os casos é importante, a origem das vítimas também é importante, mas o mais importante é que se trata de pessoas que agrediram pessoas. E isso deve ser sempre tratado por igual, e é pena que nem sempre o seja. Pelos mídias, pelas autoridades e até pelos nossos governantes, como se vê. Bem-vindos à segunda parte da Lenga-Lenga do Costume. Uh, Prometi e vou cumprir, pelos políticos sérios, que ia falar sobre o que se passa no governo do país, ou na falta dele, ou no governo a partir do Parlamento. A situação é mais ou menos inédita, porque, bem, por um lado, desde logo podemos dizer que, vou lembrar que o Chega votou ao lado do PS na questão da abolição das portagens das ex-SCUT. Isto, por um lado, mostra que o PS tem uma lata monumental. Não consigo dizer isto de forma mais elaborada. O PS que ainda por cima é liderado pela pessoa que tutelou as autoestradas durante anos, enquanto ministro. O PS sempre se opôs à abolição das portagens das ex-SCUT, e sobretudo na forma como ela vai ser efetuada agora, ou como foi votada agora. O PS agora comemora, há fotografias de senhoras deputadas do PS a festejar o fim das portagens como
um instrumento de igualdade, de justiça, a mesma igualdade e a mesma justiça que eles se puseram durante 8 anos de governo, para citar só estes últimos governos do Dr. Costa. Portanto, o PS nesta matéria está a fazer aquilo que sabe fazer. Isto é fazer a política descer a uma pocilga, não é? E o PS não, no poder ou fora dele, é coerente nisso. É aquilo que costumam, é o seu modus operandi, é a forma que tem de agir, é através eu ia dizer palhaçadas, e vou dizer palhaçada. Eh, Acho que a palavra, sem ofensa para os palhaços, como dizia o outro, a palavra define mais ou menos aquilo que o PS faz. É preciso uma lata monumental, é preciso não ter vergonha nenhuma na cara, e é preciso ter um eleitorado potencial capaz de engolir estas coisas como positivas, ou como habilidades políticas, ou até como virtudes. Mas isso é o que temos e não se corrige ou não se muda de um dia para o outro, nem de um ano para o outro, e se calhar nem de um século para o outro. Isso do PS, sobre o PS, estamos arrumados. Sobre o Chega, é capaz de não ser muito desajustado dizer que o Chega está a fazer pirraça, o Chega está-se a vingar do não é não que o PSD lhe decretou, das linhas vermelhas, da cerca sanitária, daquelas coisas todas. Ou seja, aliás, deputado do Chega, suponho que o Pedro Santos Frazão publicou um post qualquer nas redes sociais, explicitar mesmo essa vingança. Ou seja, já que o PSD não quer nada com eles não querem nada com o PSD. E tudo aquilo que o governo do PSD ou da AD quiser implantar, tudo aquilo de que o PSD precisa dos votos do Chega, o Chega não estará disposto a dar esses votos. Pelos vistos, independentemente de que tema seja, com que independentemente de qual seja a sua finalidade. O Chega está contra o PSD por. Há aqui uma dose de pirraça e há uma dose de infantilidade, é verdade. Porque mais importante do que o Chega proteger a sua honra, acho que seria mais importante proteger aquilo que é caro ao país, ou aquilo que poderia ser melhor ou pior para o país, de acordo com a visão das pessoas do Chega. Agora, as pessoas do Chega nem sempre. Não estou a falar em particular do caso das portagens, porque eu fui ler o programa do Chega, não vi lá nenhuma referência, não vi grandes referências, ou nenhuma até, se bem me lembro, nenhuma referência às Scoot, aos ex-Scoot, não parece que fosse. Eles dizem que fazia parte do programa do Chega, no programa que eu consegui encontrar, um PDF qualquer, não detectei isso, mas acredito que o Chega já propusesse a abolição das portagens, embora acho que era de uma forma mais gradual, de uma forma mais mitigada, mas juntando essa gradualidade, o instinto de vingança de que o Chega está imbuído hoje em dia, eles votaram para o PS porque isso ia irritar, ia negar as pretensões do governo. Portanto, o Chega nisto não quer dizer que esteja ao lado do PS, o Chega está declaradamente contra o governo por vingança em relação às famosas linhas vermelhas. Agora, põe-se a terceira e última questão nesta matéria. Até que ponto as linhas vermelhas foram contraproducentes ou não? Eu acho que foram contraproducentes. Acho que escrevi isso muitas vezes e falei aqui com o Tiago, falámos disso várias vezes aqui na Lenga Lenga, que é das ideias mais estapafúrdias que um partido como o PSD, na posição do PSD e no lugar do espectro político que o PSD ocupa, podia ter tido e podia ter implantado. E de facto implantou. Eu ainda tinha a esperança de que o PSD, apesar do discurso e da retórica, nos bastidores tivesse uma atitude diferente. Pelos vistos não tem tido. Pelos vistos tem mantido a hostilidade que dedica ao Chega em público, é a hostilidade que tem dedicado ao Chega, pelos vistos em privado, e não há maneira de ultrapassar isso. E isso, quer dizer, haver maneira, em política tudo se ultrapassa e tudo pode mudar de um momento para o outro, mas até aqui não mudou. O Dr. Montenegro, se há coisa que lhe podemos reconhecer, tal como na entulheira em que o PS costuma meter, o PS é coerente, o Dr. Montenegro tem sido coerente nesta questão das linhas vermelhas e do não é não ao Chega,
e criou aqui uma espécie de fosso que dividiu a direita, ou seja, fez aquilo que o PS quis que acontecesse, mais ou menos por ordem de decreto do PS. O PS proibiu o PSD, e a Iniciativa Liberal, claro, mas sobretudo o PSD, de se aliar ao Chega, porque o Chega não era aliável, não era frequentável. Uh, e conseguiu impor essa vontade. Porque o PSD resolveu fazer a vontade ao PS e aceitar os limites que o PS lhe decretou. O PS que não tem problema nenhum, pelo contrário, o PS do Dr. Costa já tinha, o PS do Pedro Nuno Santos ainda tem mais, tem entusiasmo em se aliar a partidos leninistas, a partidos totalitários, a partidos que são antidemocráticos, não tem problema nenhum nisso, e o PSD segue os conselhos de um partido como o PS, que tem enormíssima falta de escrúpulos, e resolve impor os escrúpulos que o PS lhe decreta às suas próprias políticas, à sua própria atitude perante o quadro partidário. Agora, nesse aspecto, o PSD não se pode queixar. Se o PSD hostilizou o Chega a este ponto, é natural que o Chega retribua. É um bocadinho infantil a retribuição do Chega? Até pode ser, reconheço que sim, posso admitir que sim. Agora, não parece ser surpreendente. Acho que era uma hipótese que podia acontecer e é a que está a acontecer. É o governo não ter hipótese nenhuma de impor, de aprovar nada que o Chega não queira que seja aprovado. E a partir do momento que o PSD resolveu abrir uma guerra com o Chega mais clara do que a própria guerra que abriu, ou que nem se chegou bem a abrir, não, vamos, é discutível, que abriu com o PS, a partir do momento que a guerra do PSD, que o inimigo do PSD declarado é o Chega, e é mais ou menos isso que tem acontecido, é natural que o Chega não se vá aliar a um partido que não o quer como aliado. É tão simples quanto isso, e isto torna a nossa governabilidade, para o bem e para o mal, impossível. Neste momento não temos propriamente um governo, temos um partido que faz as vezes de governo, que está lá, mas temos um parlamento que é, na sua vasta maioria, hostil a esse governo. Isso já aconteceu noutras ocasiões, com certeza, mas não desta forma. Já aconteceu noutras ocasiões, estou-me a lembrar de há governos minoritários, mas que o partido que está no governo conseguiu, de alguma forma, arranjar ali uns entendimentos, haver umas diplomacias mais ou menos explícitas, e conseguiu, em alguns casos mais tempo, noutros casos menos tempo, ir governando. Neste caso, não, porque neste caso o Parlamento é maioritariamente, a partir do momento que o Chega está contra o governo, o Parlamento é maioritariamente e largamente, de forma largamente maioritária, contra o governo. Por isso é muito pouco viável que o governo exista enquanto tal. Existe formalmente, não existe como, não tem poder vinculativo, ou seja, não tem poder vinculativo, um governo não tem poder. E não tendo poder, um governo não é exatamente um governo. É uma espécie é um grupo de senhores e de senhoras que estão ali a fazer uma transição para outra coisa qualquer, que vamos ver o que é que vai dar. Porque neste momento todos os partidos, os três grandes partidos, mas todos eles, com certeza, estão a ver o que é que será mais favorável à conquista de eleitorado, ou ao alargamento do seu eleitorado. E a isso não sei responder, não sei se a estratégia do Chega vai render, vai fazer o Chega crescer, não sei se a estratégia do PSD ou a manutenção da estratégia do PSD vai fazer o PSD crescer, ou a AD, e não sei, no caso do PS não digo nada, porque os eleitores do PS, os habituais eleitores do PS e os potenciais eleitores do PS devem ser os eleitores menos exigentes do mundo, portanto o PS pode fazer o que lhe apetecer, que tem sempre uma base de apoio razoável e uma potencial base de apoio que lhe pode torná-lo o partido maioritário sem grandes dificuldades. Ainda agora, 10 de março, não ganhou as eleições por muito pouco. Uh, Ainda assim foi preciso o PSD coligar com o CDS. Dito isto, não sei quanto tempo isto vai durar, não parece que vai durar muito, não parece que possa durar muito. Agora, na questão das portagens da Discute, também não sei responder. Por mim, prefiro que não haja portagens. Não gosto quando o Estado me cobra dinheiro. Agora, se o Estado vai, se a abolição das ex-scut implica a compensação, como é muito largamente provável que implique a compensação das centenas de milhões que se vão deixar de arrecadar por outras vias,
Isto para nós vai dar exatamente o mesmo, só passa aquele dinheiro, em vez de ser pago pelos utilizadores das ditas estradas, passa a ser pago por todos nós, por outras vias. Uh, vias sem trocadilho, ou com trocadilho, se quiserem. Portanto, não, ninguém, governo nenhum, até hoje em Portugal, tirando por exigências da Troika, provavelmente, os governos não tendem a tornarem-se menores por vontade, a tornarem-se menos intrusivos por vontade, a tornarem-se menos cobradores de impostos por livre vontade. Portanto, se o dinheiro não vem dali, vai ter que vir de outro lado qualquer, porque não parece que, não sei, que tivéssemos um governo que não temos, nem nunca estivemos próximos de ter, nem estamos, não parece que seja este governo exatamente determinado a tornar, a aligeirar a carga fiscal que asfixia os portugueses. Porque, se formos justos, é evidente que o dinheiro que se perde na cobrança das portagens podia perfeitamente ser compensado pela redução de gorduras do Estado, as famosas gorduras do Estado, que para largos setores da nossa classe política nunca existem, nunca, não há nada a cortar, nunca se pode cortar em coisa nenhuma, o Estado já foi reduzido a pele e osso, já não há mais por onde pegar. Quando nós sabemos que, se calhar, não é bem assim. Mas em termos de espetáculo isto é engraçado, em termos de ver o que se passa no Parlamento e ver o que vai continuar a passar-se, e eu suspeito que não seja muito diferente daquilo que tem acontecido nestes escassíssimos meses, não são meses, nestas poucas semanas de governo até agora. Vamos ter, não sei se o Chega vai ser penalizado pelas constantes alianças ou pelas constantes votações ao lado do PS, não sei se o Chega vai ser beneficiado por se opor a um governo que uma boa parte da direita não, cujo comportamento de boa parte da direita acredito que não esteja a aprovar, ou gostar particularmente. É que há aqui uma questão. Não, uma questão é um ponto que é o ponto determinante disto tudo. Muito poucas vezes, julgo que é a segunda vez que a esquerda é tão minoritária no Parlamento. Acho que foi nas eleições de talvez 91, e agora a esquerda nunca tinha sido, tirando em 91, tão pequena, tão minoritária no Parlamento. Ou seja, as forças que não são, o que se dizem não socialistas, tinham aqui uma oportunidade extraordinária eu ia dizer reformar o país, mas quer dizer, pelo menos traçar um esboço de um início, de um rascunho de uma reforma, ou uma série de reformas. Por obra e graça desse decreto do PS, que realmente impediu que, porque foi aceito pelo PSD, impediu que a direita ou que as forças não socialistas arranjassem uma forma de entendimento. Eu nunca sugeri, nem estou a sugerir, uma aliança de governo entre o PSD e o Chega, ou sequer uma aliança parlamentar, mas há outras formas de chegar lá. E nenhuma delas passa por esta hostilidade que o PSD resolveu dedicar ao Chega. As coisas deveriam ter sido feitas de outra maneira, porque se o PS achou, o Dr. Costa achou importante normalizar a extrema-esquerda, derrubar o tal muro que separava a extrema-esquerda da esfera democrática, e continua a separar, é evidente, eles continuam antidemocratas, acho que era muito mais fácil ao PSD chamar para a esfera democrática um partido muito menos antidemocrático, parece-me, como o Chega. O Chega tem muitos defeitos, é praticamente socialista na economia, é absolutamente imprevisível, ou nem tanto nas votações, vota muito mais por estratégia, por oportunidade, do que por convicção. Mas, apesar de tudo, é um partido que me parece muito menos avesso ao quadro democrático do que o PCP e o Bloco de Esquerda. E tinha sido, não digo, não sei se era exatamente fácil, mas pelo menos tinha sido possível o PSD arranjar maneira de envolver o Chega neste um processo, não digo de governo formal, mas num processo de colaboração para que uma direita, que é vastamente, vamos chamar direita, que é vastamente maioritária no Parlamento, realmente mostrasse essa maioria de que dispõe. E a direita, por culpa de uns, de outros, e do que calhar,
e por desdita de todos nós, não está a aproveitar isso e vai desperdiçar esta maioria parlamentar, porque não me parece que em eleições futuras, que me parece que serão breves, ou que serão em breve, que a direita que saia reforçada, o conjunto de forças não socialistas ou ditas não socialistas saiam reforçadas disto tudo. Não parece que isso vá acontecer. Parece-me que a esquerda tem mais a ganhar com tudo isto do que a direita, incluindo ou não o Chega. Estou a falar do conjunto, do total. E é uma oportunidade que se perde de fazer qualquer coisa pelo país que não fosse evidentemente estatista, não fosse de esquerda. Mas estes senhores que mandam nos partidos não entendem assim e isso não vai acontecer quase certeza absoluta. Não parece que de um dia para o outro o PSD e o Chega se resolvam, se decidam entender de alguma maneira e pelo contrário, e acho que sem ter grandes esperanças nos méritos do PSD, nos méritos do Chega, acho que quem perde esta oportunidade somos todos nós, é o país. Mas depois, em eleições futuras, talvez possamos castigar e vingarmos-nos, também temos direito a alguma vingança, dos partidos e das pessoas, outros partidos, claro, que fizeram com que esta situação, com que esta vasta maioria de direita fosse desperdiçada, tal como está a ser desperdiçada. Dá alguma pena, de facto. Dá alguma pena pelo país. Pena dos indivíduos, dos dirigentes partidários, dos governantes, não, nenhuma. Não voltou longe. Muito pelo contrário. E pronto, vamos ver próximas votações, vamos ver o que é que acontece daqui para a frente. Não me parece que aconteça nada muito diferente daquilo que tem acontecido. Não acho que o Chega vai votar sempre ao lado do PS, mas acho que o Chega vai votar se- sempre de forma a permitir-lhe comprometer, entalar, deixar ficar mal do governo. Essa vai ser a prioridade, ou está a ser a prioridade do Chega, e acho que e isso vai continuar a ser. O PS, evidentemente, não tem outra. E o PSD, não sei o que é que tem. Neste momento, acho que aquela gente, do Montenegro e os seus filiados ou afiliados, não sei muito bem o que é que querem, o que é que pretendem. Acho que pretendem sair vítimas disto tudo. Já falei em vítimas na primeira parte, agora aqui é outra espécie de vítimas. Acho que talvez passe pelas cabeças que se o governo não conseguir aprovar absolutamente nada no Parlamento, que há por ali a esperança que os portugueses, os eleitores, se comovam com isso e resolvam dedicar uma votação esmagadora no PSD ou na AD em próximas eleições legislativas. Não me parece que esse raciocínio esteja muito ligado à realidade, mas é o raciocínio que parece influenciar as atuais escolhas, todas as recentes escolhas do PSD, parece-me ser por aí. Nós não conseguimos governar porque eles não nos deixaram. Se nos derem uma votação mais significativa, nós vamos conseguir governar muito bem. É uma ideia, uma estratégia, vamos ver como corre. Campo sábio, ninho de raízes escolares, tu que vês fonte em cada socalco vivo, tu que há tanto hospedas a grande ousadia desta pequena árvore, deixando-a crescer escondida, sentindo-a maturar ao sol, lembra-te como no seu fruto abunda o néctar que alumiou dinastias e condados, serviu impérios e califados, nutriu nobres e pastores, saltibancos e trovadores. O nosso ouro líquido, hoje unindo aldeias a metrópoles no elevo de um sabor único, campo sábio, a tua bondade, aliada à energia do nosso zelo, constrói uma tradição que é já talismã. Bem-vindos à terceira e última parte da Lenga-Lenga. Nesta parte costumamos falar, eu e o Tiago, quando o Tiago está cá, costumamos trazer aqui um comentário ou outro dos espectadores. Neste caso, vou trazer dezenas de comentários dos espectadores, não destacando nenhum, porque quase todos
boa parte dos 200 e tal comentários que que o programa anterior recebeu foram dedicados à ausência do Tiago. Eu repito que o Tiago não está doente, o Tiago apenas está com excesso de trabalho e pediu uma pausa aqui da lenga-lenga, que, parecendo que não, repito, dá trabalho. Por isso, em relação aos comentários, alguns elogiosos para mim, nem percebo bem porquê, a maioria, a vasta maioria elogiosos para com o Tiago, aí já percebo. Em relação aos comentários, era só para dizer isto. Alguns também sugerem que haja alguém para substituir o Tiago nesta fase. Isso é capaz de estar a ser ponderado. Vamos ver nas próximas semanas o que é que acontece, especialmente com um certo nome que foi avançado pelas pessoas nesses mesmos comentários, e que eu me escuso de dizer agora. Lembro mais uma vez para agradecer o patrocínio do Azeite Talismã, muito obrigado. O patrocínio da Prozis, muito obrigado. Não se esqueçam de incluir o código Lenga-Lenga nas compras que fizerem da Prozis. É só escrever lá Lenga-Lenga e tem logo 10% de desconto, ou se estiverem a acumular com outro desconto da Prozis, que às vezes é maior do que o nosso, mas nunca perdem o nosso desconto não tem, nem sempre é 10%, mas quando, em caso de cúmulo com outra promoção qualquer, a Prozis oferece uma série de produtos uh, proporcionais ao valor da compra que vocês estiverem a fazer. Portanto, ganham sempre em escrever lenga-lenga lá no retângulozinho. A Prozis também ganha, nós ganhamos, vocês ganham, porque ficam com ótimos produtos, mais baratos, e, portanto, toda a gente ganha, ficamos todos muito contentes e muito felizes, e vamos todos festejar daqui a pouco. Em relação à terceira parte do programa, eu tinha dito, e mantenho, que será sobre o que tem acontecido nas universidades americanas, não só americanas, mas é sobretudo nas americanas. É o caso que eu conheço melhor, não conheço tão bem as universidades francesas ou eventualmente belgas, em relação aos protestos a pretexto da Palestina. Eu digo que é pretexto da Palestina porque é muito fácil desmontar esta tese, ou a tese de que os protestos são de pessoas que estão indignadas com o sofrimento das pessoas em Gaza. Isso tem Poderia acontecer, poderia, com certeza, há uma guerra a decorrer entre Israel e Israel invadiu Gaza em reação aos massacres que o Hamas perpetrou a 7 de outubro do ano passado. Isso poderia estar a acontecer, com certeza, essa indignação, mas não está. A indignação não tem absolutamente nada a ver com Gaza e é fácil provar, porque, provar isso mesmo. Ou seja, a China tem cometido imensos massacres sobre, por exemplo, os uigures, não só sobre os uigures, mas sobretudo sobre os uigures. Quantos protestos houve em universidades americanas e não só americanas por causa dos uigures? Que eu saiba, zero. E se houve algum, foi absolutamente diminuto. Foram, sei lá, é possível que 3 sujeitos tenham juntado com um cartaz, alguns, mas não, isso não foi noticiado, não mereceu grandes notícias. Não, pelo menos nada que se parecesse com aquilo que tem acontecido ultimamente nos Estados Unidos. Falei da China, posso falar do Darfur, quantos protestos têm havido nas universidades americanas e não são americanas a pretexto dos desgraçados massacrados no Darfur. Posso falar da Síria, para não estar, não estou a limitar isto a povos atacados por outros, ou regiões atacadas por outras regiões, países atacados por outros países. Às vezes há massacres também, genocídios a nível interno. É o que acontece na Síria, acontece em termos de opressão sanguinária na Venezuela, sanguinária, às vezes indireta, que leva as pessoas na mesma à morte, que não muda muito. Na Venezuela acontece, obviamente, nem chega a ser preciso grande opressão, aquilo está instituído na Coreia do Norte, acontece no Chad, acontece no Burundi. Estou a falar só de casos de regimes absolutamente ditatoriais e totalitários, em que os respectivos povos ou povos vizinhos são oprimidos hoje, neste momento, isso está a acontecer. E nenhum desses casos morre uma alminha que seja. Muito menos estudantes da Columbia em Nova York, ou da UCLA em Los Angeles, ou de outra universidade qualquer. Não morre.
os- eles movem-se apenas pelos palestinianos, quer dizer, para isso eles tinham que achar que os palestinianos, ou os habitantes de Gaza, que são seres humanos superiores aos outros e mais dignos de atenção do que os outros são. É evidente que eles não acham isso, é evidente que eles não têm, nem fazem, a grande maioria nem faz a mínima ideia onde fica Gaza, nem faz a mínima ideia quem são as pessoas que habitam Gaza e, sobretudo, qual é a organização que manda em Gaza. Essas pessoas reúnem-se para protestar, muitas por puro contágio, quer dizer, não, não vai nada naquelas cabeças, como já vamos ver daqui a pouco. Mas as pessoas protestam a pretexto de Gaza e da Palestina para poder atacar Israel, para poder dizer aquelas frases muito lindas, tipo From the river to the sea, Palestine will be free, que levada à letra e levada à prática significaria a abolição do Estado de Israel, porque aquela gente, pelo menos aqueles que daquela gente sabem minimamente do que é que estão a falar, minimamente, uh, são a favor da extinção, acham que o Estado de Israel não devia existir e, portanto, que o povo judaico não deveria ter direito a ter um Estado. Há inúmeros Estados, sobretudo cristãos, há inúmeros Estados declaradissimamente muçulmanos e que envolvem áreas territoriais imensamente superiores a Israel, que envolvem quantidades de pessoas, um número de pessoas imensamente superior à população israelita, e ninguém questiona a possibilidade, ou a possibilidade não, ou o facto desses países existirem. Israel, um território minúsculo, com uma população comparativamente pequena, não tem direito a existir, segundo estas pessoas que protestam nas universidades, estes estudantes, estes ativistas. Já se sabe que boa parte nem sequer estudantes são, pelos vistos, acho que foi em Colômbia, já não sei se foi em Colômbia ou se foi em Los Angeles, que cerca de metade dos detidos pela polícia, quando a polícia finalmente resolveu acabar com aquela baderna, cerca de metade dos detidos nem sequer estavam inscritos em universidade nenhuma, eram apenas agitadores, eram apenas exaltadores de terroristas. Eles estão ali para exaltar o Hamas, porque o Hamas tem como objetivo primordial, e praticamente, não digo único, mas para já o objetivo imediato do Hamas é a extinção do Estado de Israel e o impedimento do povo judaico ter direito a uma pátria, um território em que se possa, por uma vez na história, se sentir-se seguro. É a primeira vez na história que os judeus têm, apesar do que aconteceu 7 de outubro, a segurança nunca é absoluta, não é? Mas apesar de tudo, é a primeira vez que os judeus têm meios de defesa, têm meios de reação, têm meios de proteção. Porque até agora, em todos os sítios por onde andaram, em todos os sítios onde os deixaram ficar, enquanto os deixaram ficar, os judeus estiveram sempre sujeitos aos humores dos senhores que mandavam, das populações, do ar dos tempos, do espírito dos tempos, sempre a preparar-se para fugir para para o destino seguinte quando podiam. Em muitos casos não puderam, isto não aconteceu só no Holocausto, no Holocausto aconteceu a uma escala absolutamente sem precedentes, mas há séculos, há larguíssimos séculos que o povo judeu tem vivido assim. Há aquela pequena história que se conta que os judeus são bons a tocar violino, são melhores a tocar violino do que piano ou outros instrumentos, porque o violino é portátil. Ou seja, um judeu viveu sempre em permanente medo e na expectativa constante de ter que fugir, para não ser morto. Muitas vezes não conseguiam fugir e eram mortos. No caso, a partir da existência de Israel, desde que Israel existe há muito pouco tempo, Israel deu aos judeus uma possibilidade de defesa e meios para uma reação quando essa defesa não é inteiramente eficaz. E é por isso, é também por isso, é sobretudo por isso que Israel é odiado. Também é odiado por ser uma democracia, já sabemos o que é de que casa gastam estes grupos que berram contra Israel. É odiado por ser uma democracia, é odiado por ser uma democracia do tipo ocidental, numa região cravejada de ditaduras, é odiado enquanto símbolo do Ocidente em geral, porque quem odeia aquelas pessoas que protestam normalmente também odeiam os Estados Unidos, odeiam o Ocidente, odeiam a Europa, odeiam as democracias representativas, já sabemos disso tudo. Agora, quem paga isto também era interessante que soubéssemos, há algumas
há algumas informações nesse sentido, há uns patrocinadores que eu convido as pessoas depois a explorar o assunto, se quiserem, há uns patrocinadores mais ou menos óbvios, não são tão óbvios assim, mas encontram-se com facilidade na internet destes protestos. Estes protestos não caem do céu, não nascem da indignação das entranhas dos estudantes, coitadinhos, que resolveram, que acordaram um dia e viram que a situação em Gaza era intolerável, como não viram no Darfur, ou no Burundi, ou na Venezuela, na Síria. Não, estas coisas são organizadas, são pagas e contam sobretudo com o respaldo, isso é que é o mais grave de tudo, do Partido Democrata, de uma boa porção, de uma porção pelo menos demasiado significativa do Partido Democrata, que deixa que estas coisas aconteçam e, provavelmente, em alguns casos, incentiva a que estas coisas aconteçam. Uh, Podemos não ter pelo Sr. Trump uma veneração por aí além, mas há um grau de imprevisibilidade no Sr. Trump que também o torna pouco confiável em certas matérias, mas a verdade é que nisto os democratas, ou os atuais democratas, uma boa parte do atual Partido Democrata é inteiramente confiável e é confiável da pior maneira possível, ou seja, é quase certo que estão do lado errado e, e é pena que o partido que neste momento que pertence neste momento o atual Presidente dos Estados Unidos, independentemente das condições que o senhor está, em que o senhor está, é pena que esse partido se tenha radicalizado desta forma, a ver, no fundo, a patrocinar, a viabilizar, a legitimar ideais que são anti-americanos, evidentemente, são anti-ocidentais, são antidemocráticos. Não me lembro de os Estados Unidos terem chegado a este ponto. Houve muitas divisões na história dos Estados Unidos, incluindo uma guerra civil, mas nos tempos mais contemporâneos, não me lembro dos Estados Unidos terem chegado a este ponto, não só de divisão, como um dos lados da barricada, para ser, no fundo, ser contra os próprios Estados Unidos e contra aquilo que os Estados Unidos representam e têm representado no mundo, o que, com muitos defeitos, parece-me muito mais positivo. Feito o balancete, parece muito mais positivo do que negativo. Agora, em relação aos protestos, os protestos parece que começaram a ser desmantelados, pelo menos em Los Angeles e Nova Iorque, que foram os casos mais notórios, começaram a ser desmantelados. Outros casos houve em que nem chegaram a ser implantados, porque houve quem tivesse uma noção do ridículo disto tudo, e do absurdo disto tudo, e do criminoso disto tudo, que impedisse que os tais estudantes, ditos estudantes, montassem os arraiais lá nos respectivos campos universitários. Aconteceu na Flórida, aconteceu, por exemplo, no Texas. Eu estive na Universidade do Texas, por motivos que não interessam aqui, há um mês, acho que é exatamente um mês, ou faz amanhã um mês, a coisa parecida, na Universidade do Texas em Austin. Austin é uma cidade particularmente progressista, e particularmente e tendencialmente dada a estas excentricidades, mas sempre que, uma ou duas vezes que alguns estudantes tentaram montar lá este circo, o reitor da universidade chamou a polícia e o circo não, infelizmente para os palhaços, não chegou a entrar em funções. Em Nova Iorque e em Los Angeles e noutras cidades americanas, e noutras universidades americanas com reitores mais progressistas, com câmaras mais progressistas, com um ambiente geral mais progressista, o circo não só foi montado como houve malabaristas e trapezistas durante semanas a berrar as maiores enormidades, e pior do que berrar, porque apesar de tudo a liberdade de expressão é um bem, mas estes estudantes foram além da liberdade de expressão e insultaram os estudantes judeus, agrediram os estudantes judeus, impediram os estudantes judeus de frequentar as aulas e só essa é que foi a gota d'água, pelos vistos, para que as universidades resolvessem acabar com aquilo. Começaram a destruir a própria propriedade física das universidades. Portanto, para manifestações pacifistas, estamos mais ou menos esclarecidos. Agora, tudo isto teve, para além do absolutamente sinistro que é ver em 2024 o antissemitismo ter esta força, de voltar a ter esta força, que é extraordinário,
e é assustador, e sobretudo num país como os Estados Unidos, em que ele se está a manifestar, alguns países ocidentais, em que ele se está a manifestar de uma forma que só estávamos habituados a ver em países árabes. Não conhecia, no meu tempo de vida, evidentemente, e em tempo nenhum, vi manifestações, em tempo nenhum não, quer dizer, no meu tempo de vida, em tempo nenhum, no pós-guerra, não é? Vimos manifestações antissemitas com este fervor, que vimos nestes últimos tempos. Agora, apesar disso tudo, há um lado cómico desta história. Eu peço para inserirem os vídeos respectivos, reuni alguns vídeos, temos o lado, por exemplo, dos estudantes que foram inquiridos sobre o que é que eu ia dizer? Sobre o facto, o que é que os movia a estar ali? O que é que fazia com que aqueles estudantes estivessem ali? Houve alguém que teve a boa ideia de lhes perguntar. E como vamos ver no vídeo, os estudantes não fazem a mínima ideia de porque é que estavam ali. Pelo menos estudantes que foram inquiridos a propósito, não faziam a mínima ideia de que é que estavam ali a fazer. Está a passar o vídeo. I'm in New York City right now, standing outside of a Palestine protest. I want to know if they actually understand why they are protesting and see if they can give me any good answers. What are you guys out here protesting for? No comment. Why are you guys out here today? Speak to the organizers. Why can't I wanted to ask you though. Official statements from the organizers only. In the simplest terms, why are you guys protesting? Why are you guys protesting today? Yeah, I don't think it would be a good idea if we... Why are you guys protesting? Just to be a part of the cause. And what's the cause? Yeah, I'm not the right person to talk to either. It's not our job to talk. We're just here to support. We're not the spokespeople of this event. É difícil defendermos a liberdade de expressão quando a expressão das pessoas é absolutamente Why you nula. guys are protesting? This is... Why are you guys here today? We're not interested in Mas é isto. Temos depois também, houve outros momentos patéticos, como por exemplo este, em que na Universidade na UCLA, em Los Angeles, uma série de estudantes resolveram converter-se instantaneamente ao Islão. Com certeza terão uma ideia sobretudo as senhoras terão uma ideia muito exata daquilo que o Islão significa e do que significa particularmente para elas. Também haverá com certeza pessoas homossexuais no meio destes convertidos instantâneos, que também devem fazer uma ideia muito adequada daquilo que o Islão pensa e do que os imãs islâmicos muçulmanos pensam sobre a homossexualidade. Mas pronto, eles estão ali todos contentes e muito compenetrados. Estão no seu direito, liberdade religiosa acima de tudo, não é? Aliás, numa mesquita da Palestina, aqui isto não é exatamente estes dias, mas não tem muito tempo, um sermão por um sheik local resolveu dizer umas coisas aliviar-se de umas opiniões sobre a homossexualidade no que eles chamam as terras de Jerusalém e da Palestina. هل ترضون أن يكون على أرض القدس وفلسطين لوطي واحد؟ هل ترضون؟ ولا يرضى شعبنا أن توجد مؤسسات للفاحشة ومقدماتها على أرض فلسطين المباركة الطاهرة، ولا يقبل أن تمس أحكام الشريعة بنقص أو تبديل، ولا يرضى بالمناهج المناهضة لأحكام الإسلام. فاقتدوا يا مسلمون برسولكم صلى الله عليه وسلم، وضعوا تحت أقدامكم كل منكر وكل حرام وكل ما يخالف دينكم الإسلام. ومن الفسوق الاختلاط في الجامعات، وقد رأيتم بعض نتائجه بقتل بعض الطالبات في بعض الجامعات العربية.
ونؤكد رفضنا وبغضنا لكل مظاهر المثلية والشذوذ والتي هي اللواط الذي أهلك الله مجرميه بالعذاب الشديد uma profissão, uma abominação que merece ser castigada, que com التي certeza تدعو إلى الشذوذ والإباحية é castigada sempre que há وإطلاقها فورا. oportunidade para isso. من É pena que معوقات estes, النصر وهي سبب por في exemplo, نزول os غضب gays الله que são علينا جميعا. pela Palestina não sejam gays na Palestina, talvez e aí perceberiam melhor o que é que têm andado a defender durante estas últimas semanas ou meses ou até anos. Não. Um momento particularmente cómico destes protestos universitários nos Estados Unidos foi o momento em que, numa das universidades, os estudantes resolveram reagir à presença da polícia com escudos feitos de baldes de lixo recortados, e o resultado é o que se vê. Lá está. Frequência de doutoramentos em poesia pós-moderna marxista interseccional não os habilita a grandes confrontos físicos. Provavelmente uma alimentação vegana também não. Não tenho nada contra os veganos, está aqui. Mas a coisa correu mal. O que também correu mal foi, ou que ficou mal, foi o estado das universidades no final dos protestos, quando os protestos foram finalmente desmantelados pela polícia. Estes ativistas, que com certeza também defendem medidas rigorosas para protegermos o ambiente e para salvarmos o planeta e para deixarmos um mundo melhor, a quem vem aí, deixaram o campus neste estado. Para terminar esta sessão de vídeos, aquele que eu acho mais engraçado é estou aqui à procura, é o vídeo em que uma estudante resolve, ao fim de uns dias de protesto, resolve acusar a Universidade de Colômbia de impedir o acesso dos estudantes que estão a protestar a ajuda humanitária, diz ela. Ela quer ajuda humanitária. Ou seja, estes meninos cujas propinas ascendem a quantias que para o português médio nem o português médio nem consegue imaginar. É muito caro estudar em Colômbia, é mesmo muito caro. São dezenas de milhares de dólares por ano, largas dezenas de milhares de dólares por ano. E estes meninos absolutamente ociosos, que têm bolsas ou que têm os pais a pagar os seus alegados estudos, acham que aquilo que estão a fazer é um ato de sacrifício, implica um sofrimento que os torna habilitados a receber ajuda humanitária. Provavelmente, não sei se querem um latte biológico ou orgânico, não sei se querem sushi, não sei se querem bulgur, não sei exatamente que tipo de alimentação eles estariam a pedir, a menina em causa não explicitou, mas temos que condenar a Universidade de Colômbia e a sua reitoria, que, embora tenha deixado os estudantes protestar durante semanas a fio, e constranger e limitar a segurança dos seus próprios estudantes, que são judeus, apesar de tudo isso, a Universidade de Colômbia a reitoria da Universidade de Colômbia não foi inteiramente digna ou elogiável, na medida em que impediu o acesso dos estudantes à ajuda humanitária. Eles acham-se realmente ungidos, é o termo. Eles acham que estão não sei, eles devem ter lido uns panfletos, viram umas coisas no YouTube sobre protestos, sobre revolta, sobre guerrilha urbana, sobre não sei quê, umas palermices do género, e graças a isso sentem-se iguais a uma espécie de heróis que eles devem ter lá naquelas cabeças, assim, uns Che Guevaras e umas criaturas do género, e acham que estão em sofrimento, que são mártires, não é? E o seu martírio tem que ser recompensado mediante o catering. Como a Universidade de Colômbia não assegurou o devido catering, esta estudante apareceu a protestar.
pronto, em relação a vídeos, é o que temos, é o que eu tinha. Não, há milhares deles pela internet, cada um mais absurdo que o outro, ou cada um a relatar uma situação mais absurda do que outra, independentemente. Isto dá o lado cómico da história, mostra que vai nestas cabecinhas, ou seja, não vai absolutamente nada, a não ser uns clichês, uns lugares comuns, umas fantasias que nos deviam fazer pensar até que ponto esta geração de estudantes, ou de pretensos estudantes, ou de falsos estudantes, está preparada para viver no mundo real. Não me parece que esteja, a menos que o mundo real seja torcido a tal ponto que se torne acolhedor para esta gente. Esperemos que isso não aconteça, esperemos que quem tenha que ser torcido seja esta gente, sobretudo as suas cabecinhas, e não o nosso mundo, porque como já o torceram, acho eu, quanto basta. Acho que se não torcermos muito mais, é melhor. Portanto, mais vale que estes meninos e estas meninas ganhem juízo. Alguns ganharão com certeza com a idade e com a realidade, e outros não. E é por isso que temos partidos de esquerda e de extrema esquerda nos Estados Unidos, cá, em boa parte dos países, exceto, por acaso, bem, não vou por aí, não quero determinadas polémicas. É por isso que temos estes movimentos de esquerda que são dirigidos por pessoas com provectas idades, em muitos casos, com 30, com 40, com 50, com 60, com 70 anos. Há pessoas que continuam a pensar assim. Eu não sei se eles fingem que pensam assim, ou se continuam de facto a pensar assim, a ter as cabecinhas cheias desta espécie deste nevoeiro, destas confusões, destes clichés todos. É extraordinário que pessoas adultas tenham este tipo padeçam deste tipo de enfermidades, mas a medicina ainda não cura tudo. Isto não conseguiu curar muita gente. Ainda há muitos louçãs por aí, e Fernandes Rosas, e muitas pessoas assim, que têm a idade que têm, e são, na essência, exatamente iguais a estes meninos e estas meninas, com a diferença de que saberão um bocadinho mais daquilo que o que estes meninos e estas meninas sabem, mas usam essa sabedoria em seu proveito, e por isso têm tido vidas confortáveis, ou seja, não têm precisado tanto, ou só precisam mais raramente de ajuda humanitária, ao contrário dos estudantes da UCLA, da Columbia e de outras universidades. Há quem tenha conseguido dispensar, viver até agora com maior conforto, não precisar ainda de chamar o catering, porque o catering tem chegado a eles sem problemas nenhuns. E com isto fecho mais uma lenga-lenga do costume. Já sabem, para a semana há mais. Adeus, boa noite. Hi everyone, we are live on YouTube with Columbia Anti-Semitic News, where everyone is welcome. LGBTQH. H? Hamas. Yeah, I totally sim Hamas. Yeah. It's so trending right now. From the river to the sea, Palestine will be free. Do you know why it's true? Because it rhymes. Just look at all this toxic Zionist propaganda. Kidnapped in Gaza. Does this look like Gaza to you? Yeah, but I have no idea what Gaza looks like. And they're smiling. Do hostages smile? Zionist liars. Totally sus. Do they think we're stupid? Stupid? I major in queer post-colonial astrology. Ew. Jews make the world dirty. Yeah. And no, I'm not anti-Semitic. I'm racist fluid. Exactly. And now for a little break from all this activism, we want to say hello to our BFF, Bestie freedom fighter. Abu Fatwa in Gaza. Salam alaikum. Alaykum as-salam, and inshallah, Allah will kill you all infidels. Thank you so much for joining us. Love the headpiece, the all oppression chic. Very drip. Mr. Fatwa, how are you? Are you safe? Oh yes, I'm safe. I'm in a tunnel under the Gaza hospital. Above me, I have Allah and 2 million civilians protecting me. Community is so important these days. Do you need like humanitarian aid, food, fuel, medicine? It's okay, I have everything.
I'm only hungry for rockets. As long as it's organic. Yeah. I wish I just could be there with you. You can come to Gaza anytime and we will throw you from the roof, you homosexual dirt. Do you hear? Bro, want to throw me a rooftop party. They are so welcoming and inclusive. So, shukran. And you are also very welcome to come here to America. We will come. First we finish with Israel, and America is next. Great! So, I guess we'll see you soon. Yes, it would be a blast. Can't wait. It will be so multicultural. Ya Allah, you are so stupid. Thank you so much, Abu. We love you. I won't even bother killing you. It's a waste of bullets. Good vibes only. It's better you just kill yourself. Okay, bye. Die. From the river to the sea, Palestine will be...